Oi, gente, está começando mais um Multiverso. Seja bem-vindo a esse projeto, que é uma parceria entre a PUC Paraná e a Rede Evangelizar. Aqui a gente adora levar conhecimento, informação e muita cultura para você aí de casa. E o tema de hoje é muito interessante. Beleza ou belezas? É isso que a gente quer saber na conversa com os nossos especialistas. Será que algo é bonito para todo mundo ou cada um tem seu senso de belo? Quem ama o feio, realmente bonito lhe parece? É isso que nós vamos descobrir. Mas antes, vamos ouvir as meninas do Unladylike, que prepararam uma música sobre esse tema. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell it skinny bitches, hey. No, I just playing. And now you think you're fair, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Porque você sabe, aqui no Multiversos a gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. É por isso que eu conto com as presenças ilustres do Luiz, da Marcela, do Michel e também do Clóvis, que está falando com a gente diretamente da Inglaterra. Olha só, gente, é muita gente bacana para trocar essa ideia conosco. Por isso quero começar já falando com a Marcela. Obrigado pela sua participação por aqui. E há quem diga, Marcela, que a arte é a procura do belo. Você que é historiadora, escritora, já foi atriz. Conta pra gente, o que é essa beleza que a arte sempre procurou? Em primeiro lugar, uma beleza histórica, né? Porque aquilo que a gente julga que é bonito hoje, que é belo hoje, é o resultado das escolhas das sociedades, dos desejos e expectativas de hoje. Então, as diferentes sociedades, homens e mulheres que construíram essas sociedades, ao longo do tempo, variaram os seus gostos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter claro de que a beleza é um dado histórico, né? E que apreciar as diferenças, aquilo que já fez parte das escolhas dos homens e mulheres, é também bastante significativo para a gente perceber como as escolhas de hoje, elas são efêmeras. E elas são mutáveis. É um bom tema para a gente já começar aqui, dar pano para manga sobre a questão de hoje. Por isso eu trago a mesma pergunta para o professor Clóvis Ultramari, que está na Inglaterra e vai poder trazer também a perspectiva de um arquiteto e urbanista sobre a questão da busca pelo belo. Como que você encara isso, professor? Essa pergunta é muito difícil, mas, enfim, é o tema do encontro, né? Então, a gente tem que responder. Eu acho que a beleza é uma combinação, vou falar como arquiteto, né? Uma combinação, e não sou eu que digo, né? Eu vou usar as palavras aqui de um arquiteto romano, Vitruvius, que estabeleceu as regras para nós do que seria uma boa arquitetura. E ele usa 3 palavras em latim para dizer isso, né? É a firmitas, né? Que é a solidez da construção, é a utilitas, a utilidade da construção. E depois, esse arquiteto, ele acrescentou uma terceira, que é a venustas, ou seja, a estética, a beleza, né? Então, você veja que, na realidade, ele não está preocupado com o que é a beleza, mas preocupado com o que é a boa arquitetura. E daí ele responde numa combinação, né? É quase como se eu estivesse complementando aquilo que a Marcela falou. Historicamente muda, claro, uma casa boa hoje não é a mesma casa boa no passado. Ela muda. Então, essa composição, aquilo que é bonito, né, hoje não foi bonito no passado. Isso é fascinante, né, a gente tentar entender isso, né, como que essas coisas mudam e como que essas coisas envelhecem. E como também é difícil a gente julgar as coisas que são subjetivas, que são históricas, que são circunstanciais. É interessante esse ponto que você trouxe, professor Clóvis, porque não só a casa que é bonita hoje, talvez não fosse bonita tempos atrás ou vice-versa. Muito disso vai se transformando, né? Seja na arquitetura, seja nos padrões estéticos das pessoas, propriamente dito. Marcela, você que é historiadora, tem como a gente dizer que muito dos padrões de hoje vêm lá da época da Grécia Antiga? É de onde que vem? Por que a gente acha bonito algumas coisas e outras a gente não acha? Às vezes as sociedades vão buscar inspiração em algum lugar. Eu, por acaso, sou uma historiadora, como você anunciou às pessoas que estão nos assistindo, mas eu sou uma medievalista.
E no fim da Idade Média, no Renascimento, os letrados foram buscar inspiração para os seus modelos na antiguidade. Veja bem, eles foram buscar inspiração para coisas que tinham acontecido há mais de 1000 anos. Né? Então, muitas vezes, a busca por inspiração não significa exatamente repetir os modelos, tá? Mas faz com que a gente tenha uma sensação de que algumas modas estão voltando. Tá? A gente percebe isso de maneira constante. Eu estou com a presença aqui do Michel Davis, que é um artista de grafite. Você faz diversos murais por aí, né? Praticamente todos os estados do Brasil, diversos países. Como que você encara essa transformação do que é bonito hoje, o que foi bonito tempos atrás? O que para você hoje é belo? Eu acho que isso tem muito a ver até com a construção da sociedade, né? Como ela falou. E em coligação também com a arte, até a história da arte. Porque a história da arte mesmo, ela fala muito sobre isso. Porque a adaptação da tinta a óleo para tinta acrílica, tinta renovável, tipo, de se preservar mais a natureza, assim por diante, ela foi construindo isso conforme a história da sociedade junto com a história da arte. Automaticamente isso faz com que as pessoas modifiquem aquela forma de pensar, né? E o belo se torna belo com tipos de estereótipos dentro da sociedade. Então, por exemplo, assim, eu acho que a sociedade já tem várias classes ou vários nichos, né? Não estou falando de classe, né, social, mas uma classe, por exemplo, a tribo do skate, a tribo do cara que curte narguilha, a tribo do cara que é mais nerd, assim por diante. Dentro de cada nicho existe um belo para cada nicho. Então é muito difícil você estipular dentro de uma sociedade muito ampla o que é belo para cada nicho, sendo que existe muitos nichos dentro da nossa própria sociedade. E a gente vem percebendo uma movimentação, eu acho que você pode nos ajudar nisso, Shell. Por que tem tanto edifício hoje com esses murais, esses painéis pintados, principalmente em São Paulo, né? Eu vou para São Paulo, eu vejo lá diversos edifícios e é uma coisa que eu, pessoalmente, acho bonito. Por que está tendo essa movimentação para esse tipo de arte? É uma pergunta muito legal, porque assim, acho que tem muito a ver também com a arquitetura, acho que o Klaus vai talvez concordar comigo. Então, por exemplo, assim, o prédio por si só, ele liso, ele era uma opção de ser daquela cor, ou com ladrilhos, ou, por exemplo, com outdoors, né? Quando essa sociedade começou a modificar, então, por exemplo, assim, os filhos dessas pessoas, com essa nova sociedade, se tornando mais urbana, estando em mais espaços urbanos, tendo mais opções urbanas, vamos dizer, dentro de uma sociedade, começou a ver esses locais como suporte. Então, por exemplo, por que não ter uma arte num prédio? Por que não ter uma arte num carro? Então, por exemplo, essas pessoas começaram a mudar isso. E eu vejo que daqui a 10 anos isso vai se tornar muito mais visível do que hoje. Então, eu acho que isso tem mais a ver com o tipo da sociedade que se transformou, né, perante, né, os conceitos de cada país e assim por diante, e que se tornou mais forte. Isso tem acontecido muito em São Paulo, mas tem se expandido no Brasil inteiro, né? É legal esses pontos que você trouxe e vai muito de encontro também com o que tanto a Marcela, né, quanto o professor Clóvis disse. Daqui a pouco eu trago a palavra também para o Luiz, mas antes quero passar novamente ao professor Clóvis Ultramar, porque ele tem, né, uma teoria, ele defende a tese de que as cidades brasileiras precisam de beleza que enalteça a sensibilidade de seus habitantes, professor. Como que a gente pode transmitir ali muito da cultura, né, dos habitantes daquela cidade através da arquitetura de cada um desses locais? Eu acho que a presença do Michel aqui acaba sendo super exemplo concreto, né, Michel, de como que a arte, e sobretudo essa arte urbana, ela sai de um processo de ilegalidade e começa a ser, não sei se exatamente legal hoje, legal do ponto de vista legal mesmo da lei, né? Mas minimamente o grafite ele passa a ser admirado. Há muito tempo ele já é admirado, né? Então, isso é muito interessante, é uma mudança, né? Eu acho que confirma aquilo que a gente dizia, né? É uma questão de época mesmo, né? Agora, respondendo à pergunta, então, de como que a gente pode transformar as nossas cidades, pois é, as nossas cidades, sobretudo as brasileiras, a gente discute as cidades, sobretudo do ponto de vista do negativo, do crime, do desastre ambiental, da carência das coisas. Eu acho que os problemas existem, evidentemente, mas a gente também tem que buscar outras coisas, buscar beleza naquilo que a gente faz. Ou seja, e não é só uma beleza estética, né? É uma beleza de várias formas. Quando você leva uma rede de esgoto, não é só coletar o esgoto, ou quando você leva uma rede d'água, não é só coletar a água, tratar e distribuir. Essas coisas precisam ser feitas com beleza, elas precisam ser discutidas, precisam ser apresentadas de uma outra maneira para a população, né? A forma como você leva, ela tem que ser minimamente mais gentil.
Mas, por outro lado, quando a gente fala de beleza e de arte, né, do belo em si, a gente tem a presença do Luiz Velasquez, que é recém-formado em publicidade e propaganda. Publicidade que, por si só, é um segmento onde as pessoas têm muito o caminho do que é o belo, do caminho que todos devem seguir. Como que você vê isso, Luiz? Você é um cara que também está super envolvido com a questão da beleza. Então, eu queria até complementar a fala, porque essa coisa de a arte se adaptar à cidade, isso na publicidade hoje em dia está sendo cada vez mais visto. Por exemplo, é uma escada rolante que tem o seu corrimão, a parte assim de fora do corrimão com anúncio. Então a publicidade ela tá se adaptando à cidade. Antigamente a gente era mais acostumado a ver a publicidade em outdoors, em coisas assim, que tapavam a visão ou então não conversavam muito bem com o que a cidade tinha a oferecer. E falando um pouco sobre a beleza, né, a grande questão do nosso tema hoje, eu acredito que a publicidade, ela talvez dita hoje em dia o que é o belo, falando de beleza humana. Eu percebo que hoje em dia as marcas estão mais preocupadas em inclusão, sabe? Então, eles estão entendendo que o belo não é um padrão, o belo está em absolutamente tudo. Então, a gente já vê marcas de maquiagem com mais tons de base, com mais tons de, enfim, outro tipo de maquiagem específica. E eu acho que isso que hoje em dia chama atenção. Então a gente caminha para um ponto onde não é mais só quem é bonito, ou, né, supostamente bonito, quando se trata, né, do belo que a gente está falando aqui, que é algo que foi, de certa forma, colocado para a gente, que era o belo. Não é só isso que vende mais. Na verdade, hoje, vende mostrar a realidade, é isso? Depende muito do nicho, né? Vamos voltar ao assunto do nicho, mas é assim, eu percebo que, por exemplo, marcas muito caras, né? Umas marcas assim mais de luxo, elas ainda insistem nesse antigo padrão de beleza e tal, que não anima mais. A gente olha como publicitário e não é algo que chama mais atenção. Agora eu vejo que as marcas que estão começando agora, que estão há pouco tempo no mercado, elas gostam de se arriscar mais e trazendo novos modelos, novas pessoas, novos tipos de corpo, novos tipos de pele. E eu acho que isso chama atenção de uma forma positiva para a marca. Isso ajuda a criar um nome de respeito. Você viu, né? São diversos direcionamentos. Você aí de casa segue algum padrão de beleza? Tem alguma coisa que você acha bonito que ninguém mais acha? Como que é por aí? Nesse ritmo, a gente segue o nosso debate por aqui, mas daqui a pouquinho, já para um rápido intervalo e o Multiversos volta já. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the knife. Booty, booty, yay, booty, booty. Yeah, you won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the knife. Booty, booty, yay, booty, booty. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. O Multiversos está de volta ao som do Unladylike e hoje elas trouxeram a música All About That Bass da Meghan Trainor e minha música tem um tanto a ver com isso. Vocês acreditam que tem beleza na dita deselegância, meninas, do Unladylike? Então, a gente costuma brincar porque o próprio nome do trio já diz, né? Unladylike. Então, da mesma forma como nós não agimos da maneira como as pessoas dizem como a gente tem que agir, a gente também se veste da maneira como nós queremos, né? Da maneira como a gente se sente confortável. E se isso pode ser deselegância para outras pessoas, tudo bem. É a forma como a gente se sente. O que é bonito para você?
Até agora, estou tentando debater aqui com os nossos convidados para entender o que é o belo. É um tipo de beleza ou são diversos tipos de beleza? É por isso que eu jogo uma pergunta aqui na nossa roda. Quem aqui afirma que se mantém nos conformes, segue sim os padrões estéticos, se cuida para não ser mal visto? Ai, gente, eu preciso falar que, assim, quem tenta fazer isso, infelizmente, vai estar correndo contra a maré. Vai naufragar, né? Vai naufragar. É assim, é uma guerra que já está perdida. Porque quando você atingir o padrão de beleza de hoje, já vai ter outro. Então, eu não acredito mais que exista um padrão de beleza. Eu acredito que existe a gente se sentir bem, entende? Eu acredito nessas pessoas que, enfim, correm atrás de se sentir bem, independente do método, desde que seja de uma forma saudável, eu acho saudável. Mas quem está tentando encontrar um padrão pode continuar aí, porque não vai achar nunca, entende? Eu me lembro de uma coisa que a saudosa Fernanda Young falou. Ela foi perguntada, e aí, como você está toda arrumada, toda bonita, o que você faz? Ela disse, quando eu estou toda combinando, toda arrumada, eu coloco alguma coisa para dar uma estragada. Tá? Que vai ao encontro do que o Luiz falou. Mas antes o Luiz falou de uma questão importante sobre a publicidade. Né? As pessoas, elas não estão tendo um comportamento mais acolhedor, inclusive, porque elas são boas, né? De jeito nenhum. O que importa para elas é vender. Né? E isso, a gente estava conversando aqui sobre o célebre caso da demissão da atriz Isabella Rossellini, quando ela estava na casa dos 40 anos. Ela foi demitida. E ela era o rosto de uma marca francesa muito famosa, que não convém a gente dizer o nome, não é? E depois de 2 décadas, ela foi readmitida. Por que será? Porque as pessoas ficaram boas? Não. Porque as expectativas, os anseios e a própria vida das mulheres mais velhas fez com que essa marca procurasse readmiti-la para, obviamente, atingir essas mulheres. Tá? Então, isso é uma questão importante. Não é, como o Luiz falou muito bem, né? Se alguém vai tentar seguir um determinado perfil, vai naufragar. Mas essas marcas que têm uma preocupação agora inclusiva, é preciso que as pessoas sempre pensem que não é porque elas são boas, é porque elas querem continuar vendendo. E como as pessoas estão vivendo mais e sendo mais exigentes, elas, de repente, descobriram que as mulheres também estão envelhecendo. Tá? Mas não é porque elas são boas, né? Eu acho que eu vou pegar o gancho e vou bater na mesma tecla sobre o nichado. Tudo que foi falado, ele volta à questão de nicho. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem prático. A beleza, ela se situa conforme a cultura que a gente segue. Ou, por exemplo, a cultura do trabalho, você vai se vestir de uma forma diferente. Então, você vai se adaptar àquilo que você quer ficar aquele padrão. Você vai no rock, você vai se vestir de uma forma que você se sinta bem. Você não vai vestir num chapéu dentro de um lugar de rock, que você não vai combinar com o ambiente. Assim como se for num sertanejo, você vai tentar se adequar àquele ambiente. E assim vai naturalmente. Então, eu acho que o padrão, ele segue conforme o seu dia a dia e na cultura que você vive. Então, a primeira de tudo é a cultura da beleza. Eu acredito muito na harmonia, sabe? Se tá harmônico com o ambiente que você frequenta, tá harmônico com as pessoas que você anda, tá harmônico com você, com seus valores. Eu acho que isso que deixa a pessoa bela. É até um ponto que eu trago de volta ali para a questão da arquitetura e urbanismo, o professor Clóvis, que está diretamente da Inglaterra conversando conosco, para entender, professor, pelos seus contatos com outros arquitetos, você vê muita gente entrando em padrões arquitetônicos que talvez não sejam os mais adequados, mas simplesmente para estar acompanhando uma certa moda. Isso acontece na arquitetura, assim como acontece na questão das roupas, na questão das maquiagens, na questão do que está na moda em outros segmentos? A gente nunca é a pessoa ideal para falar de alguma coisa, nunca, né? Porque as coisas são muito multifacetadas, né? Mas eu acredito que a arquitetura, infelizmente, ela segue a demonstração do poder. Isso ela nunca se distanciou disso. A arquitetura é demonstração de poder. Assim como a roupa que nós vestimos também, né? Ela tem que dizer alguma coisa. Mas a arquitetura é, sobretudo, também o interesse do mercado imobiliário. Então, falar da arquitetura como uma ciência, como um pedaço da arte, é uma coisa. Agora, falar da arquitetura como uma atividade financeira, uma atividade de mercado, é uma coisa completamente diferente. Eu acho que a beleza hoje
cada vez mais ela tá sendo buscada na transgressão. Eu não sei se o Luiz concorda comigo, mas é na transgressão das coisas, é na passagem de uma mensagem. Eu acho que a proposta do inclusivo, Luiz, ela é absurdamente forte, muito forte, né? Eu acho que isso é extremamente alvissareiro, né? É um cenário muito positivo, né? Tem o interesse de mercado, claro que tem, mas eu acho que eles estão dançando conforme uma música correta, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, mas até o momento muito bom. Eu quero pegar dois pontos que eu achei super importante e já voltar ali no mesmo tema no final, porque primeiro é o poder e o segundo é a questão da audácia, né? Quando fui para o Japão, eu caí dentro de um lugar que é um padrão universal, que é todas as pessoas existe um padrão da sociedade de fisionomia, também de investimento. Apesar de ter dois nichos, Osaka e Tóquio, tipo, da moda mundial muito grande, é um padrão. Você não consegue sair muito do padrão do que tem. E eu, na minha desventuras na rua, conheci as jovens lolitas que retratam hoje o meu trabalho autoral. As lolitas são, primeiramente, um estilo de moda, né? Mas o mais importante delas, o que é? Elas são umas transgressoras da sociedade, porque elas se vestem todas coloridas, com vários tipos de roupas coloridas, os cabelos gigantes, né? Apliques, se maquiam muito, cílios gigantes e maquiagem, ou seja, elas se transformam para não parecer o japonês. É como se fosse o punk no Brasil, só que de uma forma mais cut. Então vai ter a Lolita Dark, a Lolita Sweet, Lovers, assim por diante. Então elas queriam ser o quê? Contra o sistema. Elas vão lá, bebem na rua, saem assim, e elas não saem sem estar daquele jeito. Isso para mim, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu consigo, por exemplo, ser transgressor sem ofender o próximo. Falei que quero retratar isso. Foi como eu comecei a fazer a parte da pintura das Lolitas. E aí é o momento que a gente diz, a transgressão, ela pode ser dentro da sociedade, e respondendo a pergunta que você fez naquela hora, de uma forma que às vezes as pessoas aceitam, mas elas não entendem. E um grande exemplo disso é o grafite. O grafite, por exemplo, assim, ele pode ser um grafite bonito, maravilhoso, mas se ele não tiver uma autorização, ele é ilegal. Então não estou falando sobre a questão da arte em si, da estética, e sim sobre a autorização do local. Eu também gostaria de abordar duas coisas que me chamaram a atenção na fala do meu amigo Clóvis Outramare, né? Em primeiro lugar, uma coisa que Michel também falou, da importância do poder, né? De como a arquitetura e o poder estiveram juntas ao longo de muitos anos. As catedrais que a gente admira, né? Quando a gente viaja e fica encantado, catedrais góticas, né? Que inclusive revelam uma maravilha técnica, elas foram financiadas pelos poderes. Então, sim, né, historicamente, essa é uma aliança que funcionou para a nossa admiração também. E para a gente também se encaminhar para o fim do nosso debate de hoje, tem um ditado que muito a gente ouviu por parte de nossas avós, nossos parentes mais velhos, né, que é o quem ama o feio, bonito lhe parece. Afinal, todo mundo tem alguma coisa que gosta, que quando conta para alguém, conta para alguns amigos, fala assim, não sei como que você gosta disso. Queria saber de vocês quatro, o que vocês gostam, que acham bonito, que ninguém mais acha legal? Então o pessoal fala, não é possível que você ache isso daí bonito. Então, eu acho que uma coisa que eu acredito que muita gente acha feio e eu gosto bastante é muito a moda dos anos 80, né? Que é uma coisa bem estradalhosa, assim, bem cafona, mas eu acho muito interessante porque foi um tempo transgressor e eu sinto que hoje em dia está voltando aos poucos, ela vem revisitar, e eu acho que é algo assim que me marcou muito e esse que é o feio que eu acho bonito. É interessante porque eu sempre fico pensando como é que a gente sobreviveu aos anos 80, Luiz. Essa é a realidade. Mas, para pegar carona nessa questão da moda que o Luiz acabou de falar, olha, não tem feio mais agradável para mim do que moletom com chinelo. Tá? Isso aí eu adoro, né? Então talvez seja o meu feio favorito. E mais confortável, Eu tô de moletom, só tô de chinelo. Eu posso ser polêmico, né? Então, o que eu acho feio, que me agrada, isso vai contradizer tipo, todas as coisas que eu faço, como pintura artística, realmente um pouco é a pichação. Por quê? Eu vou justificar. Porque a pichação, por mais agressiva que ela seja, ela tem um significado que é muito importante, que é o quê? As pessoas, quando elas fazem a pichação, elas têm, dentro do nicho delas, de ser importante, de ter aquele poder. E por que a pichação hoje é considerada feia pra gente? Porque ela é transgressora, não mais em si a estética dela como arte.
Mas fora do Brasil ela é vista como bonita. Vou dar 2 exemplos. Se você for para Nova York ou ir para, né, para Inglaterra, a gente faz foto na frente de um monte de parede tudo pichado e acha bonito. Mas por que aqui não é, por que aqui é feio? Então é uma questão mais de questionamento. Isso é uma coisa para mim eu acho feio, mas me agrada porque existe dentro da sociedade e eu sou contra os padrões, então eu tento fugir dos padrões. Beleza. E para finalizar, o professor Clóvis, qual que é o seu feio bonito, professor? Vou sair um pouquinho da moda e acho que eu vou ficar com o exemplo da música. Eu tenho um vínculo muito grande com a música que é dita a música brega. Sabe aquela música que eu acho que era dos anos 70 ou 80, Odair José, né? Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Também não sei se escutaria o dia todo, tá? Eu acho que veja, eu posso ter esses problemas, esses desvios, mas eles são momentos, né? Eles têm que compor com uma série de outras coisas, né? Então, e veja, eu acho que a gente se coloca numa posição privilegiada de escutar essa música sabendo que existem outras músicas boas, mas essa, por algum motivo, ela me dá um prazer. É fácil de entender, ela é direta, é numa realidade que a gente conhece, é muito brasileira, então isso é prazeroso, é bom. Tem gente que me chama atenção, mas é bom. Maravilha. Então a gente soube um pouquinho mais do feio de cada um, que no fim das contas, lá no fundo, é o bonito para eles. O Multiversos de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem eu te espero para o nosso próximo debate. Até lá! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell the skinny bitches, hey. No, I just playing. And now you think you're fair, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about the size. She says boys like a little more booty to hold the night. Booty, yeah, booty. Yeah, you won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass.